prezados irmãos e amigos, aqui estamos com o nosso quarto vídeo e quero convidá-los para lermos aqui um texto da Palavra de Deus no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao 4. E o tema para nós esta tarde, para esta meditação, é conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diz o versículo: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Esta profecia de Oséias traz verdades que precisamos conscientizar-nos e agradecer a cada dia. Entre outras verdades, ele afirma que Deus, embora julgue o pecado, acima de tudo, ele está interessado em curar e restaurar o homem. Israel estava fora dos padrões exigidos por Deus, mas Deus queria vê-lo restaurado. E isso só é possível quando conhecemos e prosseguimos a conhecer o Senhor. Está escrito: misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Oséias 6:6. Conhecer a Deus produz intimidade, renovação e avivamento, entre outros. Isso era necessário naquela época, como no presente século, e acontece quando há um verdadeiro arrependimento. Oséias dizia que só um verdadeiro arrependimento poderia trazer ao povo de Deus, uma vida espiritual renovada. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Tiago 4:8. A intimidade com Deus nos dá acesso às suas maravilhosas bênçãos. Tudo perde o seu atrativo à proporção que nos entregamos e nos chegamos a Ele. O próprio brilho e as vaidades mundanas vão perdendo os seus atrativos e encantamentos para nós. Segundo a profecia, ao conhecermos melhor ao Senhor, Ele virá com chuva, trazendo vida. No versículo 3, Oséias se refere à chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva é aquela que cai na época da colheita e simboliza a obra do Espírito Santo na igreja. Foi essa chuva que caiu lá no cenáculo, em Atos 2:1-4, onde estava a igreja reunida e todos foram cheios do Espírito Santo e saíram pregando o Evangelho e ganhando almas para o Senhor. A exemplo de Pedro, que em uma só pregação ganhou quase 3.000 almas. Após a pregação daquele belo sermão ungido, uma palavra revestida de poder, vocês sabem que tem um efeito grandioso. Nós precisamos dessa chuva, desse poder, dessa chama, para podermos executar a nossa missão do ID. Um pensador disse algo interessante: ponha fogo no seu sermão ou ponha o seu sermão no fogo. A igreja clama por essa chuva serôdia nos nossos dias. Como a alva, a sua vinda é certa. A vinda do Filho de Deus deve ser aguardada e estar presente no nosso dia a dia. O sinal de alerta deve estar sempre ligado para não sermos pegos de surpresa. As 5 virgens loucas não se preocuparam em abastecer do azeite. Ainda que estivessem avisadas que o noivo chegaria a qualquer momento, segundo a parábola, essas 10 virgens tiveram as mesmas oportunidades
sentaram nos mesmos bancos da igreja, ouviram as mesmas mensagens, participaram dos mesmos cultos, cantaram juntas os mesmos hinos, oraram juntas, mas 5 não vigiaram. Que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? A displicência de Israel era tão grande que Deus o comparou com uma nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que pronto desvanece. Era um falso arrependimento, uma falsa conversão. O mesmo livro de Oséias 7:8, há uma referência sobre Efraim, que é comparado a um pão, a um bolo, que não foi virado, foi assado só de um lado. Há muitos crentes na igreja que vivem nesta condição, assado só de um lado. A sua vida tem fases como a lua. Dias está na igreja e é uma bênção. Outros dias não se reconhece. Um tipo de crente temporário. A conversão de Israel também não era verdadeira. Não havia sinceridade. Deus tem ciúmes do seu povo. Ele nos quer por inteiro, espírito, alma e corpo. Não com esse dobre ânimo, com esse que torna o crente fragilizado e vulnerável aos ataques do inimigo. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O apóstolo Paulo revela o desejo do seu coração de conhecer a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus e ser achado nele. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3, 8, 10. Isso fala da intimidade e da comunhão. Paulo fala de sua prática no judaísmo, confrontando com o seu desejo de conhecer a Cristo. Essas práticas que antes lhe era lucro se transformaram em perda, tudo por causa de Cristo. Ele priorizou a excelência do conhecimento, a ser achada em Cristo através da comunhão com Ele, conhecendo o poder da sua ressurreição, morrendo e ressuscitando com Ele para uma nova vida. Quando alcançamos a excelência do conhecimento de Cristo, nós adquirimos a capacidade de reavaliar os nossos valores, distinguindo as coisas que antes eram valiosas para nós, mas hoje perderam o seu valor diante do valioso tesouro, antes escondido para nós, mas hoje foi revelado e nos fez herdeiros pela sua graça. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus seja louvado.